Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mundo Z. Aqui quem fala é o professor David Lawrence. Hoje nós vamos ter o nosso treinamento de número 7, onde vamos aprender a trabalhar com análise de dados por meio de uma tabela dinâmica. Observa aqui comigo que eu tenho mês, produto, vendedor, quantidade vendida, preço unitário, total da venda aqui. E observa que esses meses estão embaralhados, os produtos estão embaralhados. E a minha missão hoje é criar um relatório a partir desses dados. E a ideia é te levar a chegar a esse resultado de relatório. Aqui eu tenho uma tabela dinâmica onde eu posso filtrar esses dados. Por exemplo, eu quero ver o que aconteceu com a venda do produto chamado câmera. Eu vou clicar nele e aqui eu tenho a quantidade, eu tenho o valor total que foi arrecadado com ele, eu tenho o valor que foi arrecadado em cada mês durante o ano, eu tenho informação de quem foi o vendedor que arrecadou dinheiro por meio da venda desse produto, isso por meio de uma tabela dinâmica. E vamos aprender isso, cada detalhe de como estruturar todo esse projeto. Então, no objetivo de hoje, basicamente, deixa eu mostrar aqui para vocês o nosso objetivo de hoje. Vamos aprender a criar e usar tabelas dinâmicas no Excel para analisar grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente, extraindo informações valiosas. Então, no lugar de você ter que usar um caderno para ficar anotando informação por informação, para depois montar um relatório, você pode usar a técnica que eu vou te ensinar agora. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos juntos dominar o Excel. Mas antes, tenho um pedido a vocês. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu quero pedir algo a vocês. Não esqueça de se inscrever. Quando você se inscreve, você ajuda com que o YouTube venha entender que somos um canal realmente compromissado e ele vai passar a indicar os nossos materiais para outras pessoas que necessitam dessa informação. Também não esqueça de deixar o like, isso ajuda a fazer o YouTube entender que esse vídeo realmente está te ajudando. Também faça um comentário dando seu feedback do que você tem achado dos conteúdos até aqui. Afinal de contas, estamos em uma playlist de 10 aulas de Excel, onde vamos te ensinar do zero ao nível intermediário. E também não esqueça de compartilhar essa grande novidade com um amigo e ser aí um grande agente do bem. Agora, mãos à obra! Já entendemos que vamos pegar esses dados e levar a esse resultado de relatório por meio da tabela dinâmica. Vamos fazer isso hoje do absoluto zero. Essa planilha que você está vendo, você não precisa construir ela do zero. Eu vou deixar o link na descrição, você pode acessar essa planilha e me acompanhar aí, beleza? Ou então você pode pegar, tirar uma foto da estrutura base, que é o que a gente tem aqui, pausa, tira uma foto, constrói aí no teu computador e faz aí. Ou então você pode usar uma outra planilha onde tenha muitos dados e fazer o que eu vou te ensinar hoje, beleza? Primeiro passo, eu quero criar aqui um relatório a partir desses dados. Então o meu primeiro passo é selecionar todos esses dados. Então aqui eu vou fazer Ctrl T. Ó, cliquei aqui no nome mês e fiz Ctrl T. Feito isso daí, todos os dados estão selecionados. Agora, eu preciso vir aqui em uma guia muito importante, que vocês vão usar muito, que é a guia Inserir. Dê um clique na guia Inserir e aqui nós temos o nome, Tabela Dinâmica. Você vai dar um clique nessa opção. Quando você for gerar a tabela dinâmica, você tem que decidir aonde essa tabela vai ser posicionada. Se você quer posicionar em uma planilha existente ou se você vai criar uma nova planilha para posicionar esse relatório. O ideal aqui é criar uma nova planilha, para ter uma planilha aí só para colocar relatório. Então eu vou aqui, ó, deixar marcado onde já está e vou confirmar no OK. Quando eu fizer isso, ele vai me direcionar para esse novo ambiente. Minha primeira missão é organizar os dados. Aqui embaixo você vai ver que vai aparecer essa planilha na frente do nome dados. Você para o ponteiro em cima, você clica, segura e arrasta para o lado, até esse símbolozinho de ponto aí ficar depois do nome dados. Aí você solta. Aqui nós vamos renomear, botão auxiliar em cima, renomear, e vamos escrever relatório, tudo maiúsculo de preferência.
Beleza, feito isso daí, agora observa as informações. Para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Nesse caso, cadê esses campos? Eles estão aqui do lado, campos da tabela dinâmica. Uma curiosidade, observa que eu tenho uma área marcada em específico. O que acontece se eu clicar fora dessa área? Quando eu clico fora, ele me diz o seguinte: clique nesta área para trabalhar no relatório de tabela dinâmica. Como eu estou fora da área, o meu campo não aparece aqui do lado. Então esse é um erro que pode ocorrer. Observa, estou fora da área, meu campo não aparece lá do lado. Cliquei dentro da área, meu campo vai aparecer lá do outro lado. Então toma cuidado com esses detalhes aí. Beleza, nesse primeiro momento, só para relembrar aí vocês, a gente quer chegar nesse resultado aqui. Então nesse momento eu quero visualizar produto e quantidade de produto. Para isso, nesse caso, a gente vai vir aqui no campo do lado e vamos marcar a opção produto e quantidade vendida, tá? Nesse caso, observa aí como é que vai ficar. Eu já tenho informação de quais são os produtos e qual é a quantidade. Tá aí tranquilo. Por enquanto, a gente não vai mexer na parte da formatação. A gente vai focar só em criar os relatórios. E depois a gente vai melhorar a questão da visualização aí. Nesse momento, volta comigo lá no nome dados. Observa que aqui os nossos dados ainda estão selecionados. A gente vai criar um novo relatório a partir desses dados. A gente vem no nome, inserir, clica no nome tabela dinâmica, só que agora tem um detalhe. Eu vou criar uma nova planilha? Nesse caso, não vou, porque eu já tenho uma planilha que se chama relatório. Então, nesse caso, eu trabalho aqui, planilha existente. Após clicar nessa opção, eu tenho que apontar onde é o local que está essa planilha. Para ficar bem simples, é só clicar aqui nesse símbolo e aí ele vai te deixar livre para te apontar de forma manual onde é que está esse local. Nesse caso, a gente clica aqui embaixo no nome, relatório. E aqui eu vou só tirar essa janela de cima, mais para o lado. Eu vou marcar essa célula. Eu quero que esse novo relatório, que essa nova tabela, apareça neste local. Marquei o local, aperto a tecla Enter. Fiz isso, aperto Enter de novo e pronto, temos aí mais uma tabela dinâmica. Nesse caso aqui, o que a gente quer visualizar? Deixa eu trazer o exemplo mais uma vez. A gente quer visualizar produto e valor total que foi arrecadado com cada produto. Então, o que a gente vai fazer? A gente mais uma vez aqui vai acionar produto e dessa vez, observe, eu tenho o preço unitário, eu tenho o preço total da venda. O que a gente quer é ver o total, então eu vou em total da venda. E vai ficar dessa maneira por enquanto. Lembrando que depois a gente vai voltar para mudar o visual. E agora dessa vez, a nível de exemplo, o que eu quero ver? Eu quero ver os meses e o faturamento. Ou seja, meses e valor total arrecadado. Nesse caso, a gente vai marcar aqui, ó, mês. E agora, total da venda. Pronto, eu já tenho agora as duas informações que eu quero. Legal. Vamos fazer mais um relatório. Vai lá em dados. Aqui está tudo selecionado. Onde é que eu tenho que ir? Na guia inserir. Vou pegar o nome, tabela dinâmica. Lembra, você já tem uma planilha, então vem no nome, planilha existente, dentro do símbolo, e no caso vai lá no nome, relatório. Depois de fazer isso, lembra, eu vou liberar aqui o espaço, vou vir aqui embaixo para o lado, dou um clique aqui do lado. Enter 2 vezes. Agora, nesse momento, o que a gente quer ver? A gente quer visualizar aqui, ó, no exemplo, o vendedor e quer saber quanto foi que cada vendedor arrecadou durante esse 1 ano de trabalho. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai ativar o nome, vendedor, e depois vai ativar aqui, ó, total da venda. Pronto. Aí aqui do lado eu vou conseguir ter essa informação. Pronto, até aí todos os nossos relatórios estão criados e por enquanto eu posso fechar aqui esse campo. Lembrando, nós estamos trabalhando aqui hoje com tabela dinâmica. Isso que você está vendo são tabelas dinâmicas. E ponto importante, o que é uma tabela dinâmica? Qual é o poder da tabela dinâmica? Como ela funciona em si? O que é uma tabela dinâmica? É uma ferramenta que permite resumir, calcular e analisar grandes quantidades de dados. Você vai observar que aqui em dados eu tenho nome dos produtos, mas eles estão embaralhados. Eu tenho a quantidade que foi vendida, mas está embaralhado. Agora, quando eu venho no meu relatório, eu consigo ver câmera
e eu consigo ver o total que foi arrecadado, ou seja, eu tenho um resumo aí de forma automática. Além disso também, a nossa tabela dinâmica tem vários benefícios. Por exemplo, ela tem o poder de simplificar a visualização de grandes conjuntos de dados. Ela permite resumir dados em diferentes formatos, como você está vendo aqui, ó. Eu trouxe dados em diferentes formatos para vocês. Tá? Lembrando, eu estou falando rápido para o vídeo não ficar grande, mas pausa, volta, assiste quantas vezes for necessário, certo? Aqui a gente também permite analisar dados de mais de uma tabela no mesmo relatório, ou seja, aqui a gente está usando só uma tabela de dados, mas eu poderia ter mais de uma tabela no mesmo relatório, tá? Que já é uma coisa para um outro encontro. Permite criar gráficos dinâmicos e interativos. Lembrando que no encontro número 6 foi ensinado por meio da professora Anne, ela ensinou como criar aí gráficos dinâmicos. Se você ainda não assistiu esse treinamento, volta lá para assistir. E aqui vem uma pergunta: quando eu devo usar a tabela dinâmica? Você deve utilizar a tabela dinâmica quando você tiver uma quantidade de dados e você quer fazer ali um relatório, você quer com precisão saber o número das coisas, o valor arrecadado, uma informação específica. Ou seja, você quer ali ter informações claras do que tem no meio daqueles dados, no meio dessa lista imensa aqui. Então, se você tem uma lista imensa de dados, o que você faz? Seleciona esses dados e gera ali uma tabela dinâmica e vai criando por meio dos campos, né? Por meio dos campos você pode ir criando o relatório que você deseja trabalhar. Beleza até aí? Nesse momento agora, vamos para o próximo passo. A gente vai agora começar a formatar esses dados. Como assim? Eu vou mudar esses nomes aqui. Aqui onde está escrito rótulo de linha, você vai dar um clique em cima. Nesse momento, você vai apenas pegar e digitar direto. Produtos. Aí, tecla Enter uma vez. Agora, aqui onde está essa outra informação, a gente dá um clique em cima e digita o nome, quantidade. Pronto, já foi. Nesse momento estamos renomeando as informações aí. Aqui nesse outro, mesma ideia. Clicou em cima, escreve o nome, produtos. Do lado, aqui o que a gente tem? A gente tem um total de vendas desse produto. Então, só a nível de conhecimento, para ficar parecido com o outro ali comigo. Aqui eu vou ter o valor total, certo? Então, nesse caso, eu vou pegar e escrever aqui. Valor total. Pronto. Agora aqui nesse outro, eu vou escrever meses. Aqui eu vou escrever faturamento. Aqui eu vou escrever vendedor. E mais uma vez, faturamento. Então aqui basicamente vai ficar dessa maneira. Após modificar os nomes, próxima parte, organização do alinhamento desses dados. Então aqui eu clico em cima de produto e faço Ctrl T. Aí agora, seleção avançada, porque a gente vai mudar todos eles de uma vez, certo? Agora eu seguro Ctrl e clico em cima desse outro nome chamado produto. E aqui eu seguro Shift e aperto setinha para a direita. Agora eu seguro o Ctrl e o Shift e aperto seta para baixo. Para mim selecionar esse outro, seguro o Ctrl e clico em cima de meses. Seguro o Shift, aperto a setinha para a direita. Depois Ctrl Shift, seta para baixo. E agora para selecionar esse último, eu seguro o Ctrl, dou um clique em cima de vendedor. Seguro o Shift, setinha para a direita. Para selecionar para baixo, seguro o Ctrl e o Shift e seta de navegação para baixo. Dessa maneira, você seleciona todos eles de uma única vez aí. Agora,
Deixa eu só modificar a posição desse negócio aqui. Aqui no nomezinho, alinhamento, eu tenho a opção centralizar. Você dá um clique. Clicou em centralizar, observa que todos os dados se reorganizaram aí. Agora tem um outro ponto, os valores. Aqui quantidade não entra nesse caso, tá? Mas aqui os valores, que está falando de dinheiro, eu tenho que selecionar. Selecionou aqui o primeiro valor, legal. Aí segura o Ctrl, clica aqui no próximo valor. Aí lembra do atalho, Ctrl Shift, seta para baixo. Aí segura o Ctrl, clica no próximo valor. Segura o Ctrl e o Shift, seta para baixo. Agora que os valores que falam sobre dinheiro estão selecionados, vamos mudar a classe desses números. Nesse caso, você vem aqui no grupo número, onde eu tenho o nome geral, clica na seta do lado, escolhe a opção moeda. Eu poderia escolher contábil, mas eu gosto mais de moeda. Escolheu moeda, pronto. Por que eu gosto mais de moeda? Porque o cifrão fica bem ali, o R cifrão fica próximo ao valor, tá? Por conta disso daí. Beleza, fiz tudo isso daí, legal, top. Agora a gente pode também modificar a aparência dessa tabela, de forma individual ou de forma sincronizada. Eu vou mostrar de forma individual nesse momento. Aqui, ó, selecionei a primeira tabela, eu posso vir aqui no nomezinho, Designer. Cliquei em Designer, eu vou ter aqui algumas cores. Essas cores vai depender do tema que está aplicado no teu Excel. Eu posso clicar aqui na opção de ver mais. Em homenagem ao Mundo Z, eu vou trabalhar aqui com a cor verde, né? Deixa eu só ver aqui qual verde exatamente. O legal é que aqui, ó, só de deixar o ponteiro parado por cima das cores, você tem uma prévia. Eu vou trabalhar, por exemplo, com esse daqui. Aí eu vou selecionar o outro e vou fazer a mesma coisa. Eu vou escolher aí a mesma cor. Lembrando que eu posso deixar numa outra cor, por exemplo. Ó. Eu poderia pegar uma tabela dessa aqui e deixar numa cor diferente se eu quisesse. Tudo depende da tua organização e da tua intenção do que você quer fazer. No caso, eu gosto de manter sempre padrões. Então aqui eu vou deixar na mesma pegada do anterior. Beleza. Terminou de fazer isso daí? Mudou a aparência? Top. Observa aí, já está ficando parecido com esse resultado que a gente tem aqui. Agora essa questão das colunas. Observa que aqui no meu, as colunas estão bem próximas uma das outras. Nesse caso, aqui isso não está acontecendo. O que eu faço para aproximar as colunas? Você vem aqui, ó, entre a letra C e a letra D, ou seja, entre uma coluna e outra tem essa linha. Para o ponteiro na linha, clica, segura e arrasta para o lado que você quer diminuir. Aqui é a mesma coisa, para o ponteiro em cima da linha, clica, segura e arrasta para o lado que você quer diminuir. Aqui é a mesma ideia e pronto. Dessa maneira, os dados ficam mais aproximados aí, certo? Negócio bem legal. Outra coisa que eu preciso que você entenda. Esses filtros aqui, isso daqui que você está vendo, a gente chama de segmentação de dados. A segmentação é que cria esse efeito. Por exemplo, eu quero ver só o que aconteceu com a impressora. Cliquei em impressora, eu vejo a quantidade que foi vendida, eu vejo ali o valor total, eu consigo ver em cada mês qual foi o valor total arrecadado com a impressora. Eu consigo ver qual foi o vendedor que arrecadou dinheiro vendendo a impressora. E observa que esses dados, eles batem. Ó. O total aqui vendido de impressora foi 603 mil e alguns trocados. Se você for ver, esse total ele bate em todos os resultados aí. Ou seja, realmente esse resultado está certo. Beleza. E como é que eu faço essa segmentação de dados? Que é o que eu vou te ensinar agora. Nesse momento aí, primeiro passo. Aqui onde você está, você seleciona pode ser qualquer uma delas, tá? Qualquer uma das tabelas. Seleciona uma das tabelas. Aí você vai observar que aqui em cima do lado de design tem um nome. Tabela dinâmica, análise. Clicou em cima. Aí aqui eu tenho esse nome. Inserir segmentação de dados. Você dá um clique. Aí ele vai te dar várias opções. Mês, produto, vendedor, quantidade. Esses nomes são referentes aos títulos que você tem aqui, ó. Só um minuto que deu BO. Os títulos que você tem lá em dados são referentes a esses nomes que você está vendo, tá? Aqui eu quero ver o que? Eu quero ver o produto. Eu basicamente também quero ver o mês e quero ver o vendedor. São coisas importantes. A quantidade vendida, o preço e o total, eles vão se modificar de acordo com o que eu movimentar. Mês, produto e vendedor. Então, peguei aí esses três apenas e agora ele fica dessa maneira. É hora de organizar.
Para mover isso aqui de lugar, para o ponteiro em cima do título. Para o ponteiro em cima do título, você clica, segura e arrasta para o lado. Eu vou deixar mês aqui nessa posição. E aqui com o mês selecionado, você vai observar que eu tenho essa alça na lateral. Para o ponteiro na lateral, puxa para o lado. Esse tamanho aqui está legal. Só que aqui ele está organizado em uma única coluna. A gente vai colocar em 3 colunas. Então, nesse caso, você vai observar que depois de ajuda tem um nome, segmentação. E lá no final tem um grupo chamado botões. Aqui tem um número de colunas. Coloque em 3 colunas e ele vai ficar nesse resultado aqui. A parte inferior, aqui ó, você sobe um pouco. Pronto, já foi esse. Além disso também, dá para mudar a cor. Mas para não ficar confuso, vamos primeiro organizar os dados aí. Agora eu vou colocar aqui ó, o produto. Posicionei, puxei também para o lado. Só que lembrando que tem que ser um pouquinho mais embaixo aí. Aqui também eu vou colocar para ficar com 3 colunas. Só seguir o mesmo procedimento que eu mostrei. Vendedor vai ter um diferencial. Vendedor vai ficar com 2 colunas apenas. Pronto, feito isso daí, agora nós vamos mudar a cor dessa segmentação. Você pode selecionar as 3 ao mesmo tempo. Lembrando, para selecionar mais de um, clica no primeiro, segura o CTRL e clica nos demais. Feito isso, vem aqui no nome, segmentação, e aqui você pode escolher a cor que você quer, na região de estilo de segmentação. Eu vou trabalhar com o verde, manter o padrão aí. Beleza, agora um ponto importante. Quando eu clicar em janeiro, você vai perceber que só a primeira tabela, ou seja, a tabela que eu peguei para criar a segmentação, só ela mudou. Isso quer dizer o quê? Essa segmentação de dados, ela só está conectada com a minha primeira tabela, que fala sobre produto e quantidade. Todas essas daqui, ó, se eu clicar em câmera, só vai mexer ali naquela primeira tabela. Se eu clicar, por exemplo, aqui em Felipe, só vai mexer ali na minha primeira tabela. Ou seja, agora você precisa conectar essa segmentação nas demais tabelas. Para isso, ó, seleciona aqui a tabela de mês, aí vem aqui no nome, segmentação, e aí a gente vai ter o nome, conexões de relatório. Clicou em cima desse nome, e aqui você vai ver que vai aparecer essa janela. Essa janela te apresenta todas as suas tabelas. Observa que só uma está conectada, é só marcar os demais. E pronto, você fez a conexão. Agora todas estão conectadas no mesmo relatório de mês. Se eu clicar em janeiro agora, você vai perceber que todas as tabelas mudam. Mas eu ainda preciso conectar essas outras 2 aqui também. Então, nesse caso, a gente precisa fazer essa mudança ainda. Se ficar assim bagunçado, é só você pegar e ajustar, tá? Só você pegar aqui, ó, e dar um pequeno ajuste aí. É porque eu mexi aqui no meu zoom. Prosseguindo. Então, nesse momento, eu tenho que conectar produtos. Cliquei em produtos, venho no nome, segmentação, e aqui a gente tem a opção conexões de relatório. Clicou em cima, aí lembra, você tem que conectar aqui ó, todos. Confirmou no OK. Vendedor a mesma coisa, clicou em cima, segmentação, conexões de relatório, marcou aí as tabelas, confirmou no OK. Feito isso, agora quando eu clicar em janeiro, todo o meu relatório ali vai se modificar, basicamente. Quando eu clicar em câmera, ele vai me apresentar a câmera e o que aconteceu em todos os dados. Tá? Ponto importante, você usou ali a segmentação de dados e ficou dessa forma. Como é que eu faço para desativar o famoso filtro da segmentação? Você vai observar que tem esse desenho aqui no canto. Você pode clicar nele. Cada vez que você clica nesse desenho, ele desativa. Tá? E outra coisa, como é que eu faço para visualizar mais de uma segmentação ao mesmo tempo? Aqui eu tenho esse símbolo, seleção múltipla, clique em cima, aí eu posso escolher, por exemplo, janeiro, maio e junho. E aí eu consigo ver o que foi que aconteceu nessa época, tá? Ó, consigo visualizar essa questão aí. E aqui eu posso também escolher, por exemplo, um produto, tá? Ou seja, tem várias possibilidades quando a gente trabalha com segmentação, beleza? Então, turma, esse daqui foi o nosso conteúdo de hoje, te ensinando a sair de uma vida triste fazendo lá relatório na caneta para uma vida feliz fazendo relatório por meio de tabela dinâmica, trazendo mais eficiência e economia de tempo no teu trabalho.
Era disso que eu estava falando. O nosso vídeo ficou grande, mas acredito que vale a pena assistir até o final. Compartilha com teu colega, te inscreve, deixa o like e até o nosso próximo encontro de treinamento número 8. Tchau, tchau, até a próxima.